Então, nós vimos lá naquela aula em que eu passei falei de equações diferenciais de primeira ordem, mas antes dela, nós vimos aquelas equações que são de segunda ordem, eu falei para vocês, né? A maioria absoluta das equações da física são equações de segunda ordem, tá? E elas, parciais, de modo geral, parciais. E elas acabam gerando equações ordinárias por aqueles processos de separação de variáveis e tudo, mas que dão equações diferenciais ordinárias de segunda ordem lineares. Então, agora, só tem isso? Não. Tem uma porção de fenômeno aí que você modela a partir de equações diferenciais e faz isso gerando equações não lineares. Muitas vezes de primeira ordem, de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Aí o mundo está aí aberto, tá? Só que essas equações são muito mais complicadas de resolver e ainda que exista um processo sistemático, esse processo sistemático não busca a solução analítica das equações. Ele busca o que a gente chama de solução qualitativa, mas qualitativo não significa que você não está botando número, matemática, não é qualitativo no sentido de ser blá blá blá, não. Qualitativo no sentido de você não ter uma solução analítica final para o seu problema e daquela solução você poder obter todas as propriedades dos processos envolvidos, né? Então a gente vai estudar essas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Lá mais para frente, quando a gente for estudar álgebra linear, existe uma parte da álgebra linear que tem a ver com isso, né? É uma aplicação dessas ideias de equações não lineares e tal. Aí, eventualmente, eu falo rapidinho dessas questões relacionadas, tá? Eu estou com um PIBIC, com 2 alunos esse semestre passado, né, o ano passado, que era justamente sobre caos quântico, né? E envolve essas equações que eu mencionei para vocês. Bom, vamos lá. Então deixa eu só salvar aqui para a gente não ficar... Aula 8. Vamos colocar aqui. Ah, sim, outra coisa, viu, gente? Eu não sei, porque eu não sei também, porque eu acho que tem alunos de vários níveis aqui, né? Vários semestres, né? Não é só o pessoal do segundo semestre, não sei, parece que é assim. Ou era, pelo menos. Não deixem de tentar pegar PIBIC, essas coisas não, tá, gente? Isso é muito importante para o desempenho de vocês, para o desenvolvimento de vocês, porque aí não pegar um trabalho que vai, de certa maneira, focar essas coisas que você aprendeu, vai desenvolver. Vocês só não podem dar azar de pegar professor que gosta de usar aluno como escravo, né? E tem, viu? Muitos. A ideia do PIBIC é que o aluno se desenvolva com o PIBIC, desenvolva novos conhecimentos, novas ideias. E tem uns professores que acabam usando o aluno para fazer continha para artigo dele. Eu espero que isso não aconteça com vocês. Mas vão atrás, isso é muito importante, tá? Então, tá bom. Então, o que acontece? Nós passamos a estudar agora as equações diferenciais ordinárias lineares de segunda ordem. Essas equações, eu vou colocar aqui tudo que eu falei, tá? Essas equações são resultado natural de muitas das leis físicas que são expostas na forma de equações diferenciais parciais de segunda ordem também, tá? Isso acontece quando tais equações recebem o tratamento mencionado anteriormente da separação. Todo mundo aqui, aquela parte de separação de variáveis, tá tranquilo? Se não estiver tranquilo, me avisa que a gente retoma isso, tá? Outra coisa, qualquer um de vocês que tiver com um problema muito específico, pode vir a mim lá no grupo, tá, gente? Sempre lá no grupo. Não perca essa roceirice aí de não se expressar. Pra, professor, essa parte aqui, igual lá o Gabriel. Essa parte aqui, sei lá, série de termos, não tô conseguindo entender esse troço, não sei o quê. Aí a gente faz o que se chamava no presencial de um atendimento. Para aqueles que quiserem, por isso é bom falar lá no grupo, eu abro um horário, nesse horário a gente entra aqui no Teams e eu faço um atendimento específico para aquele tema, tá? Não tem problema nenhum, isso pode ser feito a qualquer momento, tá bom? Então, isso vale para isso que eu acabei de falar, que é o separação de variáveis. Mas, bom, não tem muito segredo não, né? Tá legal. Então, vamos lá. O que é uma equação diferencial? Qual é a forma geral de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem? Então, essas equações. É legal de considerar assim, porque aí você tem uma forma geral, né? Essas equações. Tem que voltar aqui ao normal aqui, ainda estou meio sonado. Essas equações podem ser escritas na forma... Tá, porque eu estou fixando, né? Então eu posso escrever assim, sei lá, QT não. Eu vou tentar usar as mesmas letras que eu usei aí, tá? Então vocês... dx2, d2, dx2, mais dx, dy, dx, mais cx y é igual a r de x. Ou seja, ela é linear, porque vejam, não tem y para cá, não tem y para lá, né? Só tem y as derivadas em cada termo, tá? Ela é linear. Eu vou falar disso daqui a pouco. Ela pode ser com r igual a zero ou diferente de zero, mas ela é de segunda ordem, tá? E são então essas equações que nós vamos estudar. De modo geral, bom, eu vou só fazer uma parte então. Essas equações, se tiverem r de x igual a zero, são ditas homogêneas. Mas ainda são lineares, por quê? Se y1
é solução, então y, que é igual a C1, y1, mais C2, y2, também é solução. Vejam que, por ser uma equação diferencial de segunda ordem, terão apenas duas soluções da homogênea linearmente independentes. Ou seja, vocês sabem o que é ser linearmente independente? Sim. Ah, tá. Vou colocar aqui só para, tá? Porque pode ser que tenha gente que não sabe. Se você escreve C1, y1 de x, mais C2, y2 de x igual a 0, só é verdade para todo x, é muito importante, tá? C e somente C1 igual a C2 igual a 0. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos estudar no capítulo de álgebra linear, tá, gente? Lá isso vai ficar bastante mais claro e tudo, mas eu acho que aqui já dá para ver que compreender essas ideias, tá? Então tá bom, então é isso. Então, normalmente o que se faz é o seguinte, normalmente você dá uma simplificada nessas equações. Tem A, B, C e R, mas na verdade, vou colocar R aqui, peraí. Vou colocar R aqui. Aqui é a solução da homogênea, tá, gente? Isso aqui não é a solução da inhomogênea, tá? Ó. Quer dizer, isso aqui, ó. Por isso que eu falo aqui, homogênea, tá? O princípio de superposição, que é o que está isso aqui, vou colocar aqui princípio, ele vale para a equação homogênea, para a inhomogênea não, tá? E esse R', não vou nem colocar linha não, vou colocar, sei lá, isso aqui assim, porque não fica parecendo que é derivada, né? Se ela é inhomogênea, isso não é verdade, tá? Mas então vamos lá, qual é o nosso ponto aqui? Vamos escrever a equação diferencial anterior na forma, eu vou copiar aqui, só um minutinho. Eu vou isolar o termo de segunda ordem, tá? Aqui vai ficar um P, que claro é o B sobre A, né? Aqui vai ficar um Q, que claro é C sobre A, e aqui vai ficar um R, que é o R estrela sobre A. Então esse aqui seria, vamos chamar isso que nós vamos chamar de forma canônica, tá? Não tem esse nome na literatura não, sou eu que estou chamando mesmo, tá? Então é essa equação aqui, eu vou nomear, vou pôr um label dela, que nós estamos perseguindo a solução, tá? Agora, vamos perseguir a solução da seguinte maneira. Vamos mostrar que se temos a solução, uma solução, a solução da equação homogênea obtida de qualquer forma, então, vou colocar aqui esqueci, teremos a solução, a outra solução, são duas, né? Lembra, tá? São duas. A outra solução da homogênea. Se temos as duas soluções da homogênea, então temos a solução da inhomogênea. É essa aqui, né? Que é ela a final, tá? Ou seja, se você tiver uma das soluções que você encontra, às vezes, por inspeção, alguma coisa assim, você consegue achar a solução de todo mundo, tá bom? Esse é o procedimento desta aula. Ao final dessa aula, nós vamos ter a capacidade de resolver essas equações aqui, pelo menos nos casos mais simples, sempre, tá? Analiticamente. É claro que tem alguns que não se prestam a essa solução analítica, mas aí é pro método que nós vamos mostrar na aula que vem, tá bom? Então tá bom. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui subsection. Não, subsection. Obtenção da segunda solução homogênea. Eu vou pegar aqui, eu vou abrir a apostila para pegar uma equação aqui em que a gente consegue fazer uma solução por inspeção. Essa aqui, ó, que eu passei para você. Mas essa aqui é não linear. Peraí. Vamos pegar uma aqui para trás, deve ter uma aqui. Essa parte, principalmente a próxima, tá, gente, que eu vou falar de solução por série, é de uma importância, assim, inominável na física, tá? Porque, geralmente, as equações da física não têm essas soluções fechadinhas assim, não. Elas são soluções por série, que você tem que fazer por série de potência, tá? Então, veja só esse caso aqui. Professor? Oi, pois não.
O fato de ter duas soluções com ela homogênea é porque ela é de segunda ordem? Exatamente isso, tá? Exatamente isso. E aí você perguntaria assim, mas por quê? E vocês não me perguntaram por quê. Mas vocês tinham que me perguntar por quê. Mas por quê, professor? Porque se você tentar colocar mais uma, dá para mostrar que ela vai ser linearmente dependente, necessariamente. Vai ser uma combinação dessas que você já obteve. Isso tem a ver com o que a gente vai chamar mais para frente de espaço de soluções da equação. Você pode mostrar que o espaço de soluções dessa equação, ele é de dimensão 2. Então ele só pode ter na base dele dois elementos, né, dois vetores. Porque esses caras aqui, eu vou mostrar mais adiante, que eles podem ser concebidos como vetores, tá? E aí você então mostra tudo isso, tá? Mas é exatamente por isso, porque ela é de segunda ordem, tá? Então, o grau da maior derivada vai implicar na quantidade da ordem vai implicar na quantidade de... Exatamente isso. Beleza. Quando é linear, tá? Quando é linear. Certo. Mas necessariamente essas raízes são distintas? Aliás, raízes não, essas soluções são distintas? Sim, duas são certamente distintas, necessariamente, tá? Entendi. As outras vão ser combinações dessas que você já obteve, tá? Então, tomemos inicialmente um exemplo. Tá melhorando essa aula aí, hein? Vou começar só às 8h15 agora para dar tempo de vocês se alimentarem. Acho uma boa ideia, professor. Só que aí a gente vai até 10h15 e tal. Acho melhor não, hein? Tem gente que tem aula depois. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui. Eu tenho um exemplo aqui na apostila, eu estou olhando para ela aqui, que dá para achar por inspeção. Peraí, só um minutinho. Achei. Não, mas essa aqui é não linear. Peraí. Tinha achado aqui, agora perdi. Aqui, achei. X, y duas linhas, mais y' igual a zero. Qual é uma solução dessa equação aqui? De olho. É elevado a x ao quadrado sobre alguma coisa? Não, porque se eu colocar elevado a x ao quadrado aqui, vai dar um ziriguidum com x. E aqui vai com x ao quadrado, né? Porque vai cair x ao quadrado, não sei o quê. E aqui tem x só. É mais simples que isso. Bora lá, gente. Tenta aí, vamos tentando aí. Quem sabe? Você colocou uma função muito complicada. Vai coisa mais simples. Primeiro começa pelo simples. Isso aí é uma coisa da física, tá, gente? A gente primeiro chuta o trivial. Depois é que a gente não deu, aí a gente vai complicando. Então chuta o mais simples possível. Professor, eu pensei no cosseno, mas acho que não é nada a ver, né? No cosseno? Vamos ver. Se eu colocasse cosseno aqui, virava um seno. Mas se eu derivar duas vezes, vai dar cosseno. Cosseno e seno são funções linearmente independentes. Então não tem como x cosseno virar seno. Constante, gente. Se você botar a constante aqui, fica 0, 0. 0 igual a 0. Puxa. Eita, é verdade, né? Era o mais simples, pô. Né? Então você já tem uma solução. Aí você fala assim, pô, mas e se fosse 0? Não, 0 não conta, tá? 0 não conta. 0 é solução, a gente chama de solução trivial. Toda equação homogênea vai ter y igual a 0 como solução. Então ele não conta, tá? Mas y igual a constante, com a constante podendo ser qualquer coisa, é solução, tá? Bom, então, ou seja, encontramos uma primeira solução. Agora, para achar um método que nos permita encontrar a segunda solução, vamos falar antes do Wronskiano. Esse cara aqui é importante. Você já começaram a estudar isso em cálculo 2? Já viram alguma coisa disso? Não, né? Não, eu particularmente nunca vi isso. Tá bom, então vamos aqui. Vocês vão estudar isso em cálculo 2, tá? Em algum momento isso vai aparecer lá. E vocês já vão estar cobrando isso aqui, vão poder achar aquela cálculo 2 a maior moleza do mundo. Antigamente, cálculo 1 e cálculo 2 era um inferno da física. Todo mundo levando pau naquilo lá, era uma coisa chatíssima. Agora, com fundamentos A e fundamentos B, cálculo é onde vocês dão uma relaxada, tá? Pô, graças a Deus aqui, estou tendo a maior tranquilidade do mundo. Então vamos lá. O teorema é, para a equação temos que deixa eu ver aqui. Podemos, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Vamos colocar. Como é que eu entendo esse negócio do Wronskiano aqui? Não vou colocar como teorema, não. Vou colocar como raciocínio, né? Temos que. É possível encontrar uma solução geral na forma y de x é igual a C1, que é uma constante, y1 de x, primeira solução, mais C2, outra constante, y2 de x, outra solução. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas soluções, como eu disse, são linearmente independentes. Se temos condições iniciais do tipo y de x0 igual a y0, ou seja, o que isso aqui está querendo dizer? Isso aqui é uma coisa que é estipulada junto com as equações diferenciais. Tá? Não basta para você descrever um fenômeno físico
você dá a equação. Porque como essa equação vem com constantes arbitrárias, você, na verdade, está achando uma classe de soluções, e não uma solução de um problema específico. Você especifica o problema quando você coloca as condições iniciais, tá? Vou dar um exemplo. Você está, por exemplo, com um problema de queda livre, que é um problema de equação diferencial de segunda ordem, tá? Só que quando você estuda cinemática, você já resolveu a equação, tá? Aí dá aquelas fórmulas lá, sei lá, esqueci o nome. Se você quiser especificar, fala, não, agora, ó, o Joãozinho caiu do terceiro andar. Então você vai ter que dar, e caiu com velocidade inicial igual a 0. Então você tem que dar duas condições iniciais, porque ela é de segunda ordem, para que você possa dizer como é que o Joãozinho se comportou caindo do terceiro andar, tá? Tem ninguém chamado Joãozinho aqui nesse curso, não, né? Pelo amor de Deus. Tem eu. Ô, meu Deus do céu. Asco. Então tá. O Olavinho. Não, Olavinho não. Olavinho é o nome do meu filho. Também não dá, não. Olavo Filho, pronto. Então vamos supor que você tenha dado a posição, a altura, né? Supondo esse exemplo que eu falei de queda livre. Supondo a altura inicial, que ele estava a y0 metros, tá? No instante, isso aqui poderia ser o tempo, no instante t0. E no instante t0, ele estava com velocidade y0. É isso, tá? Então vejam só. Então nós podemos escrever o seguinte, ó. E usando essa parte aqui, tá? Usando... Ó, y de 0, a solução geral, né? O y de 0 vai ser igual, que é o y de x0, né? Vai ser igual a C1, y de 0, é o y0, mas eu vou deixar assim, tá? Y de x0, perdão, mais C2, y2 de x0, tá bom? Só substituir o x0 aqui, tá? Como isso aqui é verdade, essa aqui é a solução total, tá? Que é essa combinação aqui. O que mais ou menos eu estou querendo dizer? Eu estou querendo, de certa maneira, encontrar as constantes, tá? Só que eu vou encontrar uma coisa mais importante ainda que isso. E essa coisa que eu vou encontrar é o Wronskiano. Eu poderia derivar essa equação aqui e usar isso aqui, ó. E aí eu ficaria com o quê? Y0, que é... Y0, que é o y' de x0, tá certo? Vai ser igual ao mesmo C1, evidentemente, porque eu derivei, ele é constante. Y'1 de x0 mais C2, y'2 de x0. Isso é interessante pelo seguinte, porque isso daqui, para que essas constantes possam ser obtidas, e elas precisam ser obtidas, porque você quer obter, para fixar o fenômeno, né? Isso aqui, ó, tem que te permitir encontrar essas constantes, tá? Deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. Encontramos um sistema de equações. Aqui. Aí eu vou colocar aqui isso que eu estou falando. Todo o processo, isso não está no texto, eu acho, vou melhorar o texto lá. Eu já escrevi esse texto há mais de 10 anos, gente, há uns 15 anos, mas eu sempre acho que dá para melhorar. Então, todo o processo em questão de solução da equação para uma situação particular é o de achar as soluções y1 e y2 para uma classe de soluções de problemas com as diferentes condições iniciais e especificar as constantes C1 e C2 para o caso particular dado pelas condições iniciais. Então essas aqui, né, claro, tá, já falei disso, né, posso até colocar aqui um negritinho para poder... Cadê um negrito? Das condições iniciais, você quer obter o C1 e o C2, né, especificar essas constantes. Mas tais constantes só serão especificáveis se o sistema anterior, este, está aqui em cima, tá? Percebe que é um sistema de equações para as constantes? Para cada x0 que eu der, isso aqui é um sistema de equações para constantes. Todo mundo consegue ver isso? Porque isso aqui, ó, eu conheço. Eu sei a solução e estou aplicando num x0 conhecido. E eu sei esse cara aqui. Então eu sei desse sistema aqui, tudo, menos o C1 e o C2, tá? Se o sistema anterior tiver solução. Note que sabemos quem são os y1 x0 e y2 x0 e suas derivadas primeiras. É só pegar a função que você encontrou, que supostamente você encontrou, ainda não, isso aqui está independentemente de qual seja a solução, né? Mas supostamente você encontrou, e aplicar no x0, tá? Então se for seno, é seno de x0, sei lá, seno de 8, pronto. Tá? Professor, e se o sistema que uma equação é múltipla da outra, o que acontece? Aí você não consegue obter o C1 e o C2. E é então fica sendo por uma constante, mesma constante. Aí o que vai acontecer? Você tem um problema no seu sistema, tá?
o que nós vamos mostrar agora é que, como ele tem duas soluções, isso não vai acontecer. Tá? E quem vai nos dizer isso é o tal do Wronskiano. Esse é o ponto. Tá? Porque para esse sistema ter solução, devemos ter o quê? Lembra do método de solução de sistema de equações lá no ensino médio mesmo, que vocês usavam, o método de Cramer, se eu não me engano? Qual era a condição para que o sistema tivesse solução pelo método de Cramer? Que o determinante fosse diferente de zero. Isso, o determinante da principal, né? Isso. Vou colocar aqui esse determinante. Então você vai ter aqui quem? Y1, né? X0, Y2. Porque esses aqui são, eu sei que isso dá uma impressão ruim, porque normalmente esses caras são as variáveis para vocês, né? Mas eles já foram calculados num ponto, então eles são números, tá? As nossas variáveis são C1 e C2, tá? Y'. Todo mundo consegue ver isso ou não? Isso é importante, tá? E é motivo de confusão às vezes, tá? Isso aqui Sim, tá tranquilo. beleza. Isso aqui tem que ser diferente de zero, tá? Foi exatamente o que está escrito lá em cima. Este é o Wronskiano, tá? Mas, cara, assim, vai ficar mais fácil escrever de Wronskiano, eu acho que é com Y. Não me lembro, cara. Mas eu vou botar com I. E agora que eu consegui essa condição, né? Então, o resultado anterior é condição, deixa eu ver como é que eu ponho em negrito esse aqui, acho que é com F5, com condição necessária, agora F4, para que o problema tenha solução. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm esse programa que eu estou usando? Chama Scientific Workplace. Tem? Não, professor. Eu tenho, eu mexo um pouquinho com ele. É muito bom, gente. Sabe por quê? Porque vocês podem fazer conta com ele, aquelas continhas bestas que, em princípio, vocês já sabem fazer. Vocês podem fazer com ele, entendeu? Vocês, eu sei que vocês têm a mesma versão, digamos assim, que é a versão gratuita, entre aspas. Se vocês pudessem passar uns para os outros esse programa, seria interessante, tá? Porque ele ajuda muito no processo de estudo, tá bom? É bem interessante, tá? Vou procurar ele, professor. É até bom para quem faz monitoria também, para dar aula, né? Isso, exatamente. Se vocês têm aí colegas que têm, eu tenho também a versão gratuita que eu posso compartilhar com vocês. Nem devia estar falando isso aqui com o troço gravando, mas tudo bem, já falei. Mas tentem aí, entre vocês, encontrar meios que permitam a vocês ter acesso a esse programa. E se não conseguirem, me procurem que a gente vai tentar juntos. Pronto. Beleza. Porque é muito legal. Dá até para fazer prova, viu, gente? Dá para fazer prova com ele, porque tem coisa aqui que você vai fazendo, vai pedir para ele resolver aquelas bobaginhas, conta muito grande, que, pô, vai fazer essa conta grande aí desnecessariamente, porque não é isso que eu estou cobrando. Estou cobrando a sua compreensão superior do problema, não que você sabe fazer um determinante, por exemplo, tá? Eu costumava usar o LaTeX, professor, mas dá muito mais trabalho, porque tem toda uma linguagem de programação por trás aí. Isso, esse aqui ele é meio WYSIWYG, né? What you see is what you get. Então, e tem umas teclas de atalho que, depois que eu der um toque para vocês nas teclas de atalho, nossa, escreve rapidinho, tá? Então, depois vocês estiverem todos aí com esse troço, a gente pode até marcar um atendimento em que eu ensino para vocês essas teclas de atalho, como é que funciona e tudo mais. Bom, legal, vou procurar, professor. Bacana, beleza. Então, é a condição necessária, né? Então, agora, vamos mostrar um teorema importante sobre o Wronskiano. E é justamente o teorema que diz, que vai nos mostrar que esse Wronskiano, em geral, vai ser diferente de zero, para a maioria dos problemas. Ele pode até dar zero em um ponto ou outro isolado, mas ele vai ser zero, de modo geral, no espaço todo, tá? Então, vou colocar como um teorema, tá? Dada. Eu uso muito esse programa, inclusive, para fazer minhas pesquisas, viu, gente? Às vezes eu vou fazer uma pesquisa assim, eu vou fazer, porque tem o Maple também, mas ele tem um Maple dentro dele. Então, ele homogêneo, né? Ele ajuda muito a fazer certas contas também. Então, ele é mais fraco que o Maple, óbvio, mas as coisas mais básicas ele faz. Tá? Homogênea. O Wronskiano é dado por W de x igual a W de x0 elevado a menos x0 x e de x dx. Isso é fantástico, tá? Porque significa que você consegue obter o Wronskiano diretamente, sem saber as soluções. Isso é lindo, cara. Você, em princípio, sabe que o Wronskiano depende das soluções. Mas, pô, se você dependesse disso, você só consegue achar o Wronskiano depois que você achar as equações. Aí ele não vai mais nada. Mas aqui você mostra que pela própria forma da equação você consegue achar o Wronskiano através desse terminho que está aqui, ó. Isso é maravilhoso para mim. Tá? Então vamos provar esse troço aqui. Né?
Ah, não, eu ia te perguntar justamente isso. De onde é que vem isso? Ah, vamos ver isso aqui agora, tá? É. A demonstração, que inclusive está como um exercício aí na apostila, vamos fazer aqui agora, tá? Então, tome a equação diferencial homogênea, a forma escrita. Vou colocar assim, tá? Y aqui fica mais fácil de trabalhar, tá? X, Y' mais Q, X, Y igual a 0, tá bom? E agora você pode substituir. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar. Vamos pegar isso aqui para uma solução, isso aqui tem que ser verdade, né? Se Y é uma solução, isso aqui tem que ser verdade, tá? Pronto. E você tem essa outra coisa aqui, que é com a outra solução. Ou seja, se aquela equação vale Y1 e Y2 são soluções, então isso aqui tem que ser verdade, né? Porque se eles são soluções, eles têm que zerar a equação. Não tem jeito. Tá certo? Agora, multiplique a primeira equação por Y2' x. Ou 2 linhas, que é claro que é de x, né? E a segunda por Y1. Aliás, Y2' não, Y2 só. E a segunda por Y1. Por que eu estou fazendo isso? Não vamos fazer as coisas nas coxas, não. Vamos entender o porquê. Porque se eu multiplicar essa de cima por Y2 e essa de baixo por Y1, e vou subtrair, a primeira coisa que eu vou eliminar é esse termo aqui, chatinho, tá? E aí eu vou ficar com uma equação de segunda ordem, mas só com a segunda derivada e a primeira igualada a zero. Isso eu vou conseguir tratar para resolver, tá? Isso daí uma da outra. Chegamos à equação. Então vai lá, Y2 multiplicado por Y1, duas linhas, mais, menos, né? Menos. Y1, Y2, duas linhas. Viram de onde saiu isso, né? Aqui saiu dos primeiros termos, né? Da de cima e da de baixo. Mais P de X, Y2, Y1, linha, menos Y1, Y2, linha. Saiu daqui, né? Y2 vezes isso, Y1 vezes isso, um menos o outro, deu isso aí. E o outro termo deu zero. Até aí não dá para ver muita coisa. Ocorre agora Y2, Y1, duas linhas, menos Y1, Y2, duas linhas, é a derivada de Y2, Y1, linha, menos Y1, linha, Y2. Olha só. Se eu derivar o termo que tem linha, só uma linha no Y2 e só uma linha aqui, vai zerar, né? Então vai ficar só o termo de segunda derivada nesse cara aqui, tá? Perdão, isso aqui tá errado, né? Y1, Y2, linha. Entenderam? Porque isso é uma derivada do produto, né? Quando eu fizer esse primeiro aqui, e fizer esse primeiro aqui, um vai cancelar com o outro. Então só vai ficar a derivada nesse e a derivada nesse. Que é isso? E esse termo aqui, tá? Então, não vou assim. Z' mais P de X, Z, igual a zero, certo? Ou não? Né? Conseguem ver isso ou não? Senão eu volto. Me parem, gente, por favor, hein? Me parem. Vamos fazer aqui. Deu, né? Tá. Vamos fazer aqui como se fosse. Vocês viram? É um filme tão velho que não deve ter visto. Como se chama? A Sociedade dos Poetas Mortos. Se não viram, vejam lá. É interessante o filme. É velho. Eu sei disso. Eu sou velho. Vamos fazer aqui a Sociedade dos Cientistas Mortos. Mais ou menos. Menos lúgubre que isso. Mas assim, em que as pessoas se expõem, se falam, tá? Então entenderam, né? Tá. Só que essa é uma equação diferencial de primeira ordem. Tá certo? E essa equação diferencial de primeira ordem, ela tem uma solução imediata. Percebe? Ela é separável, ó. Ela é separável, tá? Z' sobre Z é igual a menos P de X, né? E vai levar no quê? PZ Z é igual a menos P de X dx. Separado, portanto. E vai levar no quê? Que o logaritmo de Z é igual a integral de P de X. Menos integral, né? Menos a integral de P de X dx. E, portanto, de modo que Z será igual a quê? Exponencial, uma constante, né? Constante que você está integrando. Constante arbitrária, porque aqui teria um mais C, né? Mais C. Mais D, para não confundir com vocês lá. Esse cara aqui é o W de x0. Tá bom?
E olha só a cara do Wronskiano. Ele é uma exponencial de uma integral. Então, em princípio, se esse P não for um logaritmo, se essa integral não for um logaritmo, ele não vai zerar nunca, porque uma exponencial não zera nunca. Se ele for logaritmo, ele só vai zerar num ponto que está fora do domínio de definição da função, porque é onde o logaritmo é infinito, tá? Então, sempre que você estiver dentro do domínio de definição da função, esse cara aqui vai ser diferente de zero. Mas quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Wronskiano, ó. Esse cara aqui é o Wronskiano, não é? Tá? Basta fazer isso aqui, tá? Basta fazer, pegando lá o exemplo, basta você fazer o Wronskiano disso aqui. Vamos escrever isso aqui? Peraí, deixa eu calcular essa desgraça. Matriz, determinante. É porque quando eu coloco essas barrinhas ele não faz, peraí. Por isso que eu acho que vocês deveriam ter esse troço, tá vendo? Que facilidade, ó. Pronto, ó. Tá aqui. Tudo bem que ele botou esse x0 aqui, porque não respeitou lá os... Às vezes tem que dar umas ajustadas, tá, gente? Deixa eu tirar x0 ao quadrado, que evidentemente não tem nada a ver, né? Ó, é isso aqui, é o Wronskiano, ó. Percebe? Ali tem um D negativo, mas isso é irrelevante, né? Esse sinal aí é irrelevante, tá? Então, porque eu podia simplesmente ter colocado o y2 de um lado, y do outro, sei lá. Ter feito essa menos essa, né, no meu processo aí não vai fazer diferença. Então, o Z' sobre Z, na verdade, eu podia trocar o sinal também por causa disso, né? Um sobre o outro aqui, eu posso trocar o sinal. Eu podia ter escolhido o Z' menos Z como isso aqui, ó. Não ia mudar nada, tá? Porque aí ficaria menos aqui, multiplico por menos 1 é a mesma equação, tá? Então já até fiz isso. Então esse cara aqui, lembrem, esse aqui vai ficar o Wronskiano, tá? E esse cara, é a obtenção desse cara, sem ter que ter as soluções, que vai me permitir dar esse primeiro passo aqui, ó. Se temos uma solução, nós temos a outra, tá bom? Mas então entenderam essa demonstração? Acabou a demonstração, acabou. Obtive o Wronskiano, tá? O Wronskiano é dado por isso aqui e foi o que eu acabei de encontrar, tá bom? E aí, claro, né, eu tomei no ponto x0, porque é o x0 que eu estou tomando aqui. É claro que isso aqui é integral do ponto x0, que é o ponto inicial, até um ponto x qualquer, não importa. Tá? Tudo bem até agora? Tudo bem, né? Tudo bem. Vai. Agora, então, com esse resultado... Coisa. Esse D você sabia que era o... Ele é uma constante. Ele é uma constante arbitrária, né? Então, ele, na verdade, é isso aqui, né? Só que como eu estou chamando o W de... Vamos colocar no x0 aqui. Coloca o x0 aqui. Essa integral dá zero, não dá? Né? Integral de x0 a x0 é zero. Aí vai dar 1. Aí vai ser D. E aqui vai ser x0. Então ele é o W de x0. Tá bom? Viu? Vou repetir. Sim. Entendi. Tá. Obrigada. Nada. Ó, então tá bom. Então agora, com este resultado, podemos demonstrar nosso primeiro objetivo. Que é dado o teorema seguinte. Quando vocês estiverem escrevendo os livros de vocês, nunca escrevam abaixo não, tá, gente? Porque quando você faz a diagramação do livro, o que você chamou de abaixo pode estar acima, tá? Pode estar acima, pode estar na outra página, né? Aí não é abaixo, tá? É sempre a seguir, anteriormente. Né? Aprendi isso escrevendo os livros. Dada a equação diferencial. Y duas linhas de x mais P de x, Y' de x mais Q de x. Y igual a zero, é homogênea, tá? Se conhecemos uma solução y1 de x, então podemos obter imediatamente a segunda solução. É exatamente esse resultado aqui, né? Se temos uma primeira solução, aqui, nós temos a outra solução da homogênea, tá? Então vamos provar isso. Proof. Veja que podemos escrever o seguinte. Derivada com relação a x de y2 sobre y1. Lembra que o y é o que nós temos, tá? Mas o y2 não. Vai ser igual aqui. Vai ser igual a y... É derivada do quociente, tá? y2 linhas vezes y1. Olha o que vai aparecer. Menos y1 linha, y2 dividido por y1 ao quadrado. Não é isso? Derivada do quociente. Olha o que apareceu aqui em cima. Esse aqui é isso que nos salva a vida, tá? Mas, no numerador, por quê? Porque se isso aqui não fosse o Wronskiano e o Wronskiano não fosse passível de ser escrito sem as soluções, eu não conseguiria sair daqui, porque eu não tenho o y2. Ocorre que agora esse termo todo aqui não vai depender do y2, porque ele tem a forma do Wronskiano em cima, que eu sei obter diretamente da equação,
E ele tem o y1 que eu já sei embaixo. Então esse troço todinho aqui, ó, não vai depender de y2. Aí eu vou integrar isso aqui e vou achar y2. Pronto, tá? Muito legal. Assim. Pera, professor, acho que eu não entendi essa vai entender a hora que eu fizer a conta aqui. Vai lá. Olha o que vai ficar aqui, ó. Wronskiano de x, y1 ao quadrado. De x também, né, claro. Tá? Olha só. Antigamente, vamos voltar lá. Se eu não tivesse o Wronskiano independentemente das soluções, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir me livrar desse y2 que está aparecendo aqui insidiosamente. E como o y2 é o que eu quero encontrar, eu não ia conseguir sair desse troço aqui todo. Porque eu tenho uma coisa muito complicada em y2 aqui. Só que esse infeliz que está aqui em cima é o Wronskiano. Mas o Wronskiano eu posso obter diretamente da equação, sem saber as soluções. E aí eu substituo pelo Wronskiano aqui. Então eu sei quem é o Wronskiano, porque eu sei quem é a equação, eu sei quem é o px. Tá? E aí eu pego o Wronskiano, boto aqui. Agora esse troço desse lado aqui é uma função só de x. Porque o y1, eu sei quem é. Cosseno, será que diabo que ele é? Tá? Então agora eu posso integrar diretamente isso aqui. Porque isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Deu pra ver? Caralho, professor, eu tô encantado. Cara, é bonito demais esse negócio, não é? Também tô, professor. Porra, esse aí foi bom, esse foi massa. É isso que eu quero passar para vocês. É uma coisa que só o físico consegue entender, consegue perceber. É que existe uma conexão nossa com o mundo através da matemática que é insuspeita. É como se, de certa forma, o mundo fosse mesmo matemático. Eu acho que foi um de vocês, não sei, ou se foi um ex-aluno meu, não me lembro. Pediu outro dia um livro sobre metafísica da física. Tem um livro muito bom sobre a matemática, a metafísica da matemática na física. E depois eu posso passar para vocês lá, não me lembrem, tá? Quem tiver interesse, para mostrar como Galileu foi importante para mostrar para a gente que o mundo era matemático. E da onde veio isso? Qualquer dia, se vocês quiserem, eu falo sobre isso, tá? Porque isso começa lá em Platão. Platão, no finalzinho da vida, escreveu um livro chamado O Timeu. E o Timeu, ele é um livro em que Platão tenta mostrar que o mundo foi construído por um arquiteto, com aquela mitologia platônica, né? Platão fala através de mitos, né? Mas mitos que não são mitos no sentido religioso do termo, mas são como processos propedêuticos que preparam uma ciência. E ele vai dizer, olha, o mundo foi construído por um arquiteto, que é da onde vem as seitas, ou a religião, não sei. Nossa, daqui é pessoal que usa um compassozinho, assim, de cabeça para baixo, esqueci o nome dos caras. Bom, não importa. E aí, maçons. Os maçons têm essa origem, através disso, porque, bom, não importa. Aí... Sim, dá pra ver. Sim. Tá. Então nós temos essa equação aqui, nós vamos simplesmente integrá-la, né? E integrada fica y2 de x sobre y1 é igual a essa integral, desse treco aqui. Integrei, né? Então, integral desse treco aqui. Mas o y1, eu sei quem é. Então, eu simplesmente vou passar esse cara para lá, isolei o y2, essa é a segunda solução. Vejam, eu obtive a segunda solução, porque eu sei todo mundo aqui. Vamos pegar aquele exemplo? Para mostrar que isso não é conversa fiada. Vou pegar aquele exemplo, nós tínhamos achado uma solução, né? Aqui. Uma solução era constante. Professor, mas dependendo da solução que você achar, não vai ficar um bicho feio essa integral? Vai, boa pergunta. Fica muito feio, muito feio. E aí você às vezes tem que resolver isso, inclusive, numericamente, mas você sempre pode. Esse é o ponto, tá? Mesmo que seja numericamente. Integral. Aí tem que achar o Wronskiano desse troço aí. O Wronskiano, vamos achar primeiro o Wronskiano. Esta equação. Vamos escrever essa equação na forma que nós temos que escrever. Isso é muito importante, tá, gente? Para vocês encontrarem o Wronskiano, tem que escrever nessa forma aqui, que é a forma canônica, tá? Não, o P você não consegue determinar de forma não ambígua, tá? Então isso aqui vai dar um Wronskiano, que é igual a uma outra constante, que eu vou chamar de D, vezes x, né? Porque ele vai, acho que é menos x, peraí. Menos integral de 1 sobre x, vai ser 1 sobre x. dx, não é isso? Isso aqui, né? Pela fórmula lá. Que é igual a d elevado a menos ln de x, certo? É igual a d elevado a ln de 1 sobre x é igual a 1 sobre x. Então, ele é um Wronskiano que vai dar o próprio 1 sobre x, tá? Então, com isso aqui, como é que fica a segunda solução? Ô, professor, eu me perdi nessa passagem. Por que tem esse menos aí, menos ln de x? Porque tem um menos aqui, porque eu acho que vocês não estão vendo os sinaizinhos, ó. Deixa eu aumentar aqui, aumentei, tá? Tá vendo que tem um menos aqui, ó? Sim. Ó, quando eu fiz essa conta, tinha esse menos, tá?
Ah, sim. É por isso, tá? É por causa da fórmula mesmo, tá bom? Beleza. Então, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar o y1, que é uma constante. Aí vem a constantezinha ao quadrado aqui, o que importa. E esse cara aqui ainda tem um d, e aqui fica um x, né? Porque aqui ficou faltando um d, peraí. Certo? Então, isso daqui vai dar... mas esse exemplo aí também, né, professor? Claro, mas eu vou pegar exemplo fácil, porque eu vou ficar aqui 2 horas mostrando o trem. Isso é coisa de professor mesmo, tá? Pegar um exemplo simplesinho, porque senão é dureza. Pô, 2 constantes aí, caramba. Mas aí, olha só, aí agora ó, a gente tem essa segunda solução aqui. Se eu colocasse aqui uma outra constante, eu podia colocar, né? O C2 aqui como uma segunda constante. Mas aí não adianta, porque a primeira solução já é uma constante, então eu nem preciso colocar isso aqui, tá? Então percebem que a minha solução, eu obtive a solução total? Pronto, essa é a solução total do problema, tá? Vamos ver se eu consigo achar lá nos exercícios. Eu não vou poder demorar muito, porque senão a gente não chega no final hoje, tá? Mas eu acho que dá para tentar pegar um exercício que seja menos gaiato que esse aí. Mas o gaiato é bom, viu, gente? Quando vocês forem dar aula e tudo mais, o gaiato é muito bom, porque o gaiato, ele mostra as ideias com clareza, sem que você precise se preocupar com os cálculos. Depois que você faz o gaiatão, e mostrou tudo isso, aí você consegue fazer um que talvez seja mais complexo, tá? Então, quando vocês forem ensinar, talvez isso seja uma boa ideia. Deixa eu ver se eu tô achando aqui um que... Aqui. Pronto, achei aqui. Eu vou resolver a parte homogênea, tá? Na apostila tem uns exercícios aqui em que eu dou uma das soluções e peço para resolver a inhomogênea toda. Mas eu vou dar um exemplo aqui em que eu vou pegar só a parte homogênea, tá? Suponha agora... deixa eu ver aqui. Essa é meio fácil, né? Vamos colocar uma outra aqui. Essa aqui também é meio facinho. Vamos colocar assim, x ao quadrado, y duas linhas, menos 4x, y', mais 6y, igual a 1 sobre x à quarta. Essa é mais a homogênea, né? Eu vou pegar só a homogênea, tá? Essa talvez seja mais difícil de ver a solução, a uma primeira solução, mas olha só. Se você colocar um x ao quadrado aqui, vai dar 2. 2x ao quadrado. Se você colocar um x ao quadrado aqui, vai dar menos 4 vezes o 2 que caiu, 8 com o x aqui, x ao quadrado. E aqui vai dar 6x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado mais 6x ao quadrado, 8x ao quadrado, menos 8x ao quadrado igual a 0. Então, mas, ó, eu tô falando isso, mas eu tô olhando a solução aqui, tá? Não é que eu tô tirando isso da minha cabeça, não. Tá? Essa aí, teria que pensar para achar a solução já. Essa é a primeira solução da homogênea, tá? Imediata é y1 igual a x ao quadrado. Pronto, ela não é tão simples assim, né? Assim, vou colocar aqui o... sim, tem que obter o Wronskiano, né? Tá, professor, só uma parte aqui. Você tá achando uma das soluções, só tentando bater o olho na... Isso. Sim, agora vamos supor, vamos ver que um bicho tem cosseno, exponencial, logaritmo, tudo aí nessas coisas. Eu poderia simplesmente tentar resolver por um desses métodos de separação, substituição, e depois fazer isso aí, porque no olho assim, pô, fica até estranho. Ou seja, na verdade, o que isso aqui está dizendo? É que existe uma limitação do método, tá? Ou seja, como o método depende disso aqui, ó, dessa primeira solução, ele vai depender de você ser capaz de encontrar. Aí o que nós vamos desenvolver em seguida é o método para você encontrar a primeira solução, tá bom? Isso vai ser dado em outras técnicas, como por exemplo a transformada de Laplace, tá? Ou então a expansão por série. Mas faz sentido. Isso em geral é mais complicado mesmo de se obter, tá? E nem sempre é possível de se obter de forma fechada. Então isso aqui é o nosso próximo, né? Assim o Wronskiano fica para a equação escrita canônica, é importante, tá, gente? Dado por Wronskiano igual uma constante, né? Elevado a menos integral de 4 sobre x ao quadrado dx, né? E isso aqui vai ser igual a d elevado a menos, aí fica mais, né? 4 sobre x, né? Certo? Integrei, né? 4 sobre x. Tá? Ficou menos, vai ser um menos lá. Olha só, essa função aqui é o demônio, mas tudo bem, vamos lá. Assim, nossa, segunda solução pode ser obtida
Vou colocar a expressão anterior, não, tá? Vou colocar isso aqui como um número, para referência de vocês. Então vamos pegar o y1. O y1 é x ao quadrado. Esse cara aqui fica então x à quarta, né? Cuidado, tá? Eu não tenho como cortar esses caras, não, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Aí lascou, né? Aí lascou. Tem como resolver isso aqui, tá? Desse jeito não vai dar. Porque... eu acho que eu fiz besteira. Não é x ao quadrado aqui é só x, ó. Olha, né? Tinha um x aqui, ó. Por isso que tá dando esse inferno. Então isso aqui vai ficar menos 4. Peraí. Olha só. Isso aqui vai ficar menos 4 ln de x, né? Não, quer dizer, menos 4 sobre x. Viram isso? Onde eu estava errando? Vai ficar menos 4 ln de x. É igual a d sobre x a quarta. X a quarta. Certo? Conseguiram ver isso ou não? Sim, deu pra ver. Tá. Então agora isso aqui mudou, né? Isso aqui vai ser um d. Esse d pode colocar... Bom, se quiser colocar, tudo bem. Aí vai ficar d sobre x a quarta vezes x a quarta. Vai ficar x a oitava. Essa integral não é tão difícil assim de ser resolvido, claro, né? Então já vou... Pronto. Que é a solução, a outra solução, tá? É a outra solução. Professor, Pois. agora eu não deveria colocar constante, porque agora a minha primeira solução é uma constante. Não, você pode colocar a constante, mas essa constante já está aparecendo aqui, tá? Você só não pode colocar mais c. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Tá, entendi a sua pergunta. Não, entendi. Veja só, por causa da integral, né, você diz. Tá. Olha só, quando eu for resolver isso aqui vai dar menos 1 sobre 7x à quinta mais c, né? Então vai ficar assim. Vamos resolver com mais calma, porque aí você vai ver o que vai acontecer. X ao quadrado. Muito boa a pergunta. Aqui vai ficar d, menos d, né? Sobre 7. Sobre 7. X a sétima, né? Mais dc, né? Que é o d vezes c. Mas isso aqui é como se fosse uma outra constante, então não vou nem me preocupar com isso, tá? Agora olha só quem vai ser a outra, ó. X ao quadrado vezes c. Mas essa aqui já é x ao quadrado, ó. Então ela de novo está repetindo a segunda solução, tá certo? Essa parte dessa solução é linearmente dependente com essa aqui, tá? Então isso aqui é como se fosse já a solução geral da equação, porque tem essa parte e ainda tem essa parte aqui que multiplicado por x ao quadrado reproduz essa. Deixa eu escrever isso tudo aqui. Vai ficar menos d, vou colocar até assim, ó, d 1 sobre 7x, bom, não sabe 7, x à quinta, mais cx ao quadrado. Olha só. Mesma coisa que aconteceu da outra vez, só que antes era constante, agora é x ao quadrado, tá? Então, no final das contas, a sua solução total y de x, aí pode colocar assim, ó. Aí, pelas condições iniciais do problema, você consegue descobrir quem que são essas constantes. Exatamente. Veja que essa solução aqui, ó, ela já te isola a possibilidade do x igual a zero, tá certo? Aqui tá? Que é onde o Wronskiano dá infinito, não é bem definido, tá? Então, agora a gente pode fazer assim, vamos fazer um negócio aqui. Porque como nós fizemos, muita besteira aqui na hora de escrever as coisas, vamos ver se isso é solução mesmo, tá? Vamos colocar do jeito que ele entende aqui. D2, dx2, esse é o próprio y, né? Então vamos substituir esse cara aqui pelo y. Vamos substituir aqui o y. Ops. E vamos substituir aqui o y. Aí vamos fazer essa conta. Vou colocar simplify. Deu alguma coisa aqui que não era para dar. Tinha que ter dado zero, né? Tem alguma coisa que eu fiz besteira aqui. É porque tem um elevado. Peraí, como é que é? Não, tá certo. Deixa eu ver aqui. Professor, rapidinho, poderia dissolver aquele menos do C1
simplesmente para ser 1, porque ainda continuaria sendo uma constante. Claro, com certeza. Tá, não muda nada, não. Porque basta redefinir a constante, né? Pronto. Isso. Mas agora, por que esse troço não tá dando 0? Vamos ver aqui. Se eu fiz besteira, né? Deu ter feito, né? Pedindo de dado 0, tá dando esse troço aqui, significa que esse cara aqui não é a solução. Vamos ver o que aconteceu. Quando eu derivo isso aqui... Dá isso. Deixa eu colocar... Não, tá certo. Professor, no caso, a solução da integral seria menos d dividido por 9 elevado 9 vezes x elevado a 9. Aonde? Aqui? Na solução da integral. Isso. Não seria menos d dividido por 9 vezes x elevado a 9? A solução? Isso. Não, porque aqui é x a menos 8, né? Lembra que essa equação aqui é isso aqui, ó. Tá? Já tinha um x a quarta embaixo. Vamos pegar aqui essa conta de novo, tá? Só para mostrar isso. Ó. O x, o y1 é x ao quadrado. Então esse aqui dá um x à quarta. Pode ser que eu tenha feito alguma besteira aqui mesmo. X ao quadrado, né? E o Wronskiano, vamos ver se o Wronskiano dá isso mesmo. Isso daqui é menos 4 sobre x. Ah, tem esse menos, gente. Poxa vida. Eu sou muito ruim nesses menos, sabe? Ó, quem já estudou comigo sabe que eu sou ruim nisso. Bom, isso me dá um alívio, porque na hora da prova também tem uns menos que aparecem do nada. Exatamente. Aí muda tudo, gente. Muda tudo. Tá, então isso aqui, ó. Agora mudou, né? Porque o d fica dx a quarta, vai eliminar aqui, vai ficar facinho a outra derivada. Vai cancelar, ó, um com o outro, ó. Então ficou só isso aqui, ó. Aí ficou dx, né? Aí ficou dx mais c, né? Vai ficar dx ao cubo mais c x ao quadrado. Então não tem nada a ver com isso aqui. Faltou um menos ali ainda. Aonde? No dx ao cubo, na resposta. Aqui, né? Tirar, né? Isso. Então a gente pode escrever desse jeito a resposta, tá? Então vamos ver se dá certo, né? Viu como foi contestar? Vai ficar essa porcaria errada aqui. Vamos ver agora quanto é que dá isso aqui. Ele vai querer fazer a simplificação. Tem que simplificar, senão ele não simplifica. Pedir para simplificar aqui. Viram, né? Ainda bem que deu certo, né? Legal. Entenderam, né? Então, chega de exemplo. Fiz esse exemplo aqui para não ficar parecendo que eu estava roubando. Acabou que o exemplo é meio ladrãozão também, mas não é tão óbvio, né, como o outro. Então tá bom. Então, ó, agora, com todos estes resultados, ou seja, as duas soluções perguntar para vocês. Vocês têm aula agora? Às 10? Alguém tem? Eu tenho uma reunião marcada com o aluno da monitoria, professor. Que pena. E agora já são 9h47. Aí não dá, né? Para entrar. Porque eu queria fechar esse troço hoje, sabe? Mas tudo bem. Não dá. Eu acabei atrasando, né? Se tivesse atrasado e nem começado a piada, aquela hora ia dar. Mas tá bom. Então, assim, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso. Puxa vida. Que coisa, hein? Mas dá 10 minutos. Me dá 10 minutos aqui. Me dá 10 minutos. Vou só colocar o teorema aqui e vou dizer pelo menos como eu resolvo isso, né? Então, assim, dada a equação anterior, uma solução geral fica completamente determinada se conhecermos apenas uma solução da equação homogênea. Por quê? Porque se você conhece uma, você conhece a outra. E agora eu vou mostrar que se você conhece as duas, você conhece a particular. É rápido. Eu acho que eu consigo fazer essa demonstração agora. E se ficar dúvida, aí a gente faz aquele esquema usual que a gente já falou, tá? O método
Eu vou escrever a solução da seguinte forma. Não é constante mais o V1, tá? Eu vou deixar, assim, qual é a ideia? Eu sei, isso tem muito na física também, tá, gente? Não é só na matemática, não. Eu sei que as soluções da homogênea, elas são constantes vezes o Y1 mais constante vezes o Y2. Aí é como se a minha solução da homogênea estivesse perto disso aí. Aí eu meto esse troço assim e tento ver se eu consigo encontrar equações para esses dois caras aqui. Porque se eu encontrar equações para esses dois caras aqui, eu resolvi o meu problema, tá? Essa é a ideia geral, tá bom? E aí o que vai acontecer? Eu vou usar uma metodologia aqui, que é, ao invés de ficar escrevendo, eu vou mostrar as passagens que estão na apostila. Depois eu escrevo, tá? É só para eu não perder tempo escrevendo, tá bom? Mas eu vou explicar direitinho de onde elas estão vindo. Ó, eu pego esse cara aqui e derivo. Aí eu só apliquei aqui a regra do produto, tá? Derivado do primeiro, vezes o segundo, mais derivado do primeiro, vezes derivado do segundo. Derivado do primeiro, vezes o segundo, mais derivado do segundo, primeiro, vezes derivado do segundo. Tudo bem? Me parem se vocês não entenderem, tá? Aí eu consigo agora fazer a segunda derivada disso. Tá? Essa é a segunda derivada. E aí é aquele rolo, vai ficar um troço gigantesco, né? E aí eu vou pegar esse termo aqui e vou substituir nessa equação diferencial, porque agora eu tenho, né, a derivada segunda, tem a derivada primeira, eu meto aqui. E tem a y, né, eu meto aqui. Quando eu faço isso, eu obtenho uma coisa pavorosa. Pavorosa. Por isso que se eu for escrever não vai dar tempo, né? Colocando na equação diferencial a função y e y duas linhas. Fica com isso aqui. Horroroso, né? Só que agora eu vou usar um truque que causa nojo em vocês toda vez que eu explico isso para os alunos. Vocês ficam apavorados com isso daqui, achando que eu estou absolutamente roubando. Não é isso. Não é isso que eu queria impor. Isso aqui é verdade, né? Ó, isso tem que ser verdade, porque y é solução, né? Tá? O V1 é um multiplicador, não importa se ele é função ou não, mas o y sendo solução é isso aqui, né? Note. E vale a mesma coisa para o y2, né? Então, aí, ó, esse termo aqui, ó, deixa eu ver aqui. Esse tem um pedaço aqui, ó, tá vendo? Ó, esse cara aqui, tá? Com esse cara aqui, somando isso tem que dar zero, porque ele é a solução da homogênea. Esse cara aqui, que é o y1, não, perdão, esse cara aqui, que é o y duas linhas, mais esse cara aqui, que é o y duas linhas, mais esse cara aqui vezes y2 também dá zero. Então, com isso daqui, podemos simplificar o resultado para... Agora sim, eu vou fazer simplificação. Essa simplificação é importante. É isso aqui, tá? Ficou ainda uma coisa bem complicada, mas não... esses dois termos sumiram, né? Porque eles entram nessa equação aqui. E eu fiquei sem o tal do que é sempre o problemático. Fiquei com isso aqui, tá bom? Aí, agora que vem o que eu digo, porque sempre horroriza vocês. Isso. E aí vocês sempre dizem, eu já vou adiantar o que vocês dizem. Não, mas isso aí não. Por que você pode impor um negócio desse? E a ideia é a seguinte, olha, eu não sei quem são os V1s e V2. Eu vou impor essa condição, porque seja qual for o V1 e o V2, se eles existirem, eles vão satisfazer isso daí. Aí a pergunta é, mas esses caras vão existir? Eu só vou saber disso se eu continuar a demonstração, tá bom? Mas, professor, você não está adequando o problema? Você não tá adequando. É isso que vocês sempre pensam. De certa forma, eu estou restringindo as minhas soluções a soluções que tenham essa característica. Ocorre o seguinte, que existe um teorema na matemática que diz o seguinte, uma equação diferencial qualquer, se tem solução, ela é única, tá? E ela existe e é única. Existe um teorema de existência e unicidade para equações diferenciais. Então, mesmo que eu esteja fazendo mutreta aqui, ou seja, fazendo uma imposição, se eu conseguir chegar, pode ser que eu não consiga chegar na solução, mas se eu conseguir chegar na solução, eu cheguei na solução, e não em uma solução, entendeu? Pode ser que o método fracasse, mas se ele não fracassar, ele vai me dar a solução real do problema, tá? Então, eu estou aqui assumindo um risco. Então, isso aqui não vale nada. Isso. Tá? Então, é só uma suposição. Se der certo, deu certo. Se der errado, você tenta de novo. Entendi. Isso, exatamente. Tá? E aí, quando você deriva isso daí, aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que colocar uma coisa meio grotesca aqui, que é o texto todo. Tá? Porque não está numa equação separada. Quando você usa isso aqui, você deriva isso daqui, tá? E aí você deriva isso aqui dá zero, né? Se ele é zero, a derivada dele dá zero. Então, é essa derivada que está aqui, ó. Essa derivada desse termo aqui é essa derivada que está aqui. Veja que isso aqui simplifica esse termo, tá vendo? Se eu pegar esse cara aqui 2 e pegar que ele é V1' mais Y1', V1' Y1' mais V1' Y1', um desses caras com esse, dá isso. E a mesma coisa aqui, então sobra o quê? Sobrando esse cara aqui, percebe que sobrou só isso? Ó, porque esse termo aqui é esse termo do P,
jogo fora o termo do P. Esse termo aqui, derivado, é uma parte disso daqui. E a parte que sobra é isso daqui. Como o P morreu, a parte que sobrou é igual a R de X. Tá bom? Ou não? Eu posso explicar, tá, gente? Eu tô correndo aqui, porque senão vai ficar esquisita a aula. Mas eu posso explicar de novo. Não tem pressa também. O negócio não interessa entender, né? E parem se não tiverem compreendido. Não fiquem... Depois da aula eu vou tentar fazer no papel. Isso, exatamente. Esse troço aqui não adianta. Eu tô dando só uma dica, tá? Mas vocês vão precisar fazer isso no papel para poder entender. Tá? O que era importante aqui, na verdade, era essa parte aqui que eu sei que causa em vocês angústia. Então era a única parte que realmente a minha intervenção era importante. Tô fazendo uma brincadeira, rapaz. Tô sentindo uma aula de engenharia. Por aí. E nós estamos fazendo aquelas coisas que parecem a coxambração de engenheiro, né? Exatamente. Tô uma sensação estranha. Só que agora, olha só, nós ficamos com esse sistema, ficamos com esse troço aqui e ficamos com esse aqui. Então eu posso colocar isso num sistema onde quem eu não conheço são os V'. Então eu resolvo esse sistema. Quando eu resolver esse sistema, eu vou obter, fazendo aqui como eu diria, uma combinação dessas equações. Isso aqui, ó. Eu pego esse cara aqui, eu pego esse de cima, multiplico por y1', pego esse daqui, né? Y1', não, y2' e pego esse aqui e multiplico por y1, y2. Quando eu subtrair isso aqui, vai dar um Wronskiano. Conseguem ver isso ou não? Ó, vai ficar y1 vezes y2', tá? E aqui vai ficar y2 e y2'. O de baixo vai ficar y' e y2. E aqui vai ficar um y2 também. Y2, né? Quando eu subtrair esse cara some. É isso que eu quero sumir com esse cara, tá? Caralho. Deu pra ver. Aí vai virar o Wronskiano, eu boto o Wronskiano pra baixo, passo pra cá. Isso aqui agora, ó, só depende da solução homogênea. Uma delas. Aí eu integro. Integrando. Isso aqui. Agora que justifica aquela minha suposição. Eu consigo achar o x, tá certo? O V1 de x. Então, se eu consigo achar o V1 de x, a solução que eu vou chegar é única. Então, ele vai me ajudar na solução escrevendo a dita cuja dessa maneira, tá? Porque essa solução aqui é aquele negócio, você pode fazer o que você quiser aqui, desde que você encontre. Se você encontrar, é a solução, porque a solução é única, tá? Então, eu encontrando o V1, depois eu encontro o V2 do mesmo jeito, a ideia é exatamente a mesma, né? Vai dar uma equação muito parecida. E, igualmente, você pega esses dois caras aqui, que você vai encontrar a partir das homogêneas e do Wronskiano. Olha como o Wronskiano é importante, né? O R é conhecido, então dá para fazer essa conta. E você mete esse troço que você encontrou. Onde está isso aqui, gente? Eu avacalhei isso aqui, ó. Droga. Você mete isso aqui, aquela hora que eu escrevi, não sabia o que estava acontecendo. Você tem a solução total, tá? Eu vou retomar esse ponto na próxima aula, tá? Mas fica aqui para vocês malharem em cima dessas passagens. Isso é muito importante. Isso foi o que nós falamos lá para o Gabriel, lá no chat, tá? Por isso que eu não elimino aquele chat, tá, gente? Eu sei que deu problema, normal, é a vida, esquece isso, mas eu não elimino o chat porque ele é um lugar importante para eu passar uma porção de coisas para vocês. Então eu continuo me arriscando lá, sem estresse, tá? E vou tentar ser menos explosivo da próxima vez. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tentem estudar física, e um de vocês mesmo se expressou assim lá corretamente, é fazer as passagens. Não adianta, a passagem está feita, mas não é aquele negócio, tá, entendi. Não entendeu nada, você tem que fazer a passagem para poder ver o que está acontecendo. Porque enquanto você faz a passagem, você aprende também, tá? Você ganha poder de manipulação, é assim que se estuda matemática na física, ou física mesmo. Quando vocês tiverem que estudar mecânica clássica, mecânica quântica, tem que fazer as passagens, todas, tá? Então façam isso. Quem não entender, me dá um toque, que eu vou explicar melhor essa parte na aula que vem. Eu retomo isso aqui para fazer um exemplo, e a gente fecha essa parte e passa para a parte de séries, tá? Então na quarta-feira que vem, eu vou dar séries de potência e séries de frobênios. Eu não vou falar de frobênios modificado.